Nós vamos rever o texto base da nossa unidade, que é a unidade 5. Nós estamos estudando sobre a unidade de Deus fala. E temos como texto base Hebreus 1, versículos 1 e 2. Que estamos aí vendo dois tempos de Deus se revelar, de Deus realmente manifestar a sua vontade aos homens. No tempo de outrora, que foi falado pelos profetas, e as profecias, nós não podemos desprezá-las, elas se cumpriram em Jesus Cristo, e nós temos que saber que esse Deus que fala, Ele cumpre, por isso a Bíblia é a verdade, porque tudo que Ele falou, Ele cumpriu. Nós temos o outro tempo, que é nos últimos dias, que é quando Deus fala pelo Filho, e esse Filho não é mais um profeta que Deus enviou, não é mais um mensageiro, não é mais um anjo, não é mais uma sarça ardente, uma manifestação sobrenatural, mas é Ele mesmo vindo até nós, Deus Emanuel, e Ele mesmo se revelou em pessoa. E Ele diz: quem quer ver o Pai, veja a mim, porque eu e o Pai somos um. E às vezes nós achamos essas expressões um pouco simples demais, nós não nos conformamos com elas e queremos outras fontes de revelação, queremos outras revelações mais amplas do que a palavra de Deus, e então buscamos em toda sorte de pessoas e lugares e coisas para tentarmos descobrir qual é a vontade de Deus para nós. Mas a vontade de Deus não é descoberta, ela é revelada, e foi o próprio Deus quem a revelou. Então nós temos esses dois tempos, isso aqui é bem claro e bem definido na palavra de Deus. Isso mexe com a nossa maneira de entender profecia, entender revelação, entender vontade de Deus. Porque Ele define isso ali na sua palavra. E um dia, aquela figurinha que está ali, foi porque a gente viu Jesus Cristo ler a Bíblia e citar o texto de Isaías para aquelas pessoas. Ele pega o livro para eles mais sagrado, o livro dos judeus, a Torá, e os profetas, ele pega a escritura, como eles chamavam, e ele lê para eles, e ele fala para eles: esta palavra, esta Torá, se cumpre diante dos vossos olhos, porque ele era a Torá viva, lendo a Torá escrita. Isso é muito profundo, isso é muito forte. Eu não sei como deve ter sido o impacto. A Bíblia passa para nós, a gente tem um pouco de limitação para compreender, mas o impacto dessa palavra de Jesus Cristo deve ter sido muito profunda, porque até hoje judeu não aceita essa Torá viva. E aí ele veio para os seus, mas os seus não receberam e não receberam a sua palavra. Mas aonde Deus não plantou, ele colheu, que foi aqui no nosso meio, no meio das nações gentílicas, aonde não havia ninguém lá semeando. O Senhor veio e aqui suscitou das pedras, suscitou filhos a Abraão. Nós éramos as pedras para eles. E agora Deus, do meio dessas pedras, suscitou filhos a Abraão. Graças a Deus. Nós terminamos num outro slide, e aqui está a continuação. Vou tentar passar mais depressa, porque são muitas coisas, eu fico um pouco tensa com o relógio, isso fica aqui na minha cabeça o tempo todo, esse relógio, né? Mas vamos lá, olha, esse aí fazia parte do slide, se eu soubesse eu tinha encerrado ele naquele dia. O profeta, a gente parou nesse assunto. O profeta que tem um sonho, conte o sonho, e aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, com fidelidade. E nós vimos aí naquele dia que o profeta, ele é avaliado pela sua fidelidade. Ele não profetiza hoje e acerta, amanhã ele erra. Porque o que ele fala, se é profecia, evoca para si a profecia, a inerrância, a infalibilidade, porque ela veio da boca de Deus. Então o profeta, que a Bíblia considera, é aquele que fala, ele sempre vai acertar. Ele não é uma pessoa que fala hoje e erra amanhã. Acerta hoje e erra amanhã. Então o profeta que Deus nos trouxe, por isso as profecias jamais elas vão cair, porque elas se cumprem, era Deus falando. Nós, filhos de Deus, para compreendermos a vontade de Deus para conosco, não devemos sempre esperar por um sonho, uma visão ou uma revelação, porque Deus não decretou que
guiar-nos exclusivamente desta maneira. Mas Ele prometeu que nos guiaria na sua vontade, mediante a Sagrada Escritura, que é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. E aquilo que a palavra de Deus nos ordena, nós o devemos fazer sem discutir e sem pedir uma revelação particular. É a ordem de Deus, é a palavra do Senhor. Mas o problema é que às vezes a gente não se satisfaz com isso. E na verdade, a gente não quer conhecer, para não ter que obedecer. A gente prefere que alguém me diga o que eu tenho que fazer. É mais fácil eu ir lá no profeta e falar, me diz o que fazer, que eu vou fazer. Aí ele diz, não, Deus, o Senhor mandou. Aí, se porventura der errado, tem N explicações que a gente já ouviu tantas por aí. Né? A mais comum é que você não teve fé. É mais comum que a gente ouve. Mas nós temos, no meio da semana me falaram umas coisas, eu achei que eu deveria colocar isso. Os sonhos. O sonho que a Bíblia fala, eu vou me lembrar de alguns, mas existem alguns sonhos na Bíblia que você também pode se lembrar. Se eu esquecer, você vai lembrar, mas vou citar alguns. Nós temos o sonho de José, que para mim é uma das histórias que mais tem sonho na Bíblia. Nós temos Jacó, aquele da escada. Nós temos Nabucodonosor, que era um ímpio. Deus deu um sonho para ele e Deus estava falando naquele sonho. Foi o Daniel que interpretou. Nós temos o sonho de Pedro, quando ele aparece as carnes daqueles animais, ele não queria comer e chamou de imundo. Eu não posso comer isso, carne de porco, não posso comer essas coisas. É carne imunda. E ele disse, não chame imundo aquilo que eu purifiquei, referindo-se a nós. Né? Eu estou citando esses sonhos, mas tem mais sonhos na Bíblia. Na própria história de José, tem um sonho de José, tem sonho do copeiro mor, do padeiro mor, uma coisa assim. E o do faraó, das vacas gordas, vaca magra, aquele negócio todo. Tem muitos sonhos. Então, eu queria comentar sobre esses sonhos, porque sonho na Bíblia, que é revelação de Deus, quando Deus dá o sonho, Ele mesmo dá a interpretação. E sobre esses sonhos que são revelação, você constrói teologia em cima dele. Está escrito na palavra. Por isso, Daniel falava, se Deus dá o sonho, o Deus que dá os sonhos, Ele dá a interpretação. Porque ali era uma revelação. E veja que foi até um ímpio que teve, né, o Nabucodonosor. Mas por isso que eu quero falar, se nós temos sonhos, irmãos, hoje a revelação de Deus é pelo Filho, é as palavras do Filho. Se você sonhou, espero que seja bênção para você, porque uma coisa é Deus revelar, outra coisa é Deus falar. E Ele vai continuar falando conosco, Ele já deu as suas palavras para falarem conosco. Ele não é mudo, Ele não está calado e nem está morto, e nem a sua palavra também está morta. Ela é viva e poderosa e fala ainda hoje. Então, se você sonhar, saiba que se Deus bateu a estaca, que a revelação é pelo Filho, quem sou eu para dizer que é pelo seu sonho? Eu não vou construir teologia em cima dele, não vou construir nenhum caminho sobre ele. Ore se você sonhar, porque às vezes a gente acorda incomodado, a gente acorda numa angústia, a gente fala, caramba, eu tive um sonho essa noite. Ore, faça isso pelo menos por você. E deixa Deus ser Deus. Porque a revelação, aí sim eu tenho que bater estaca. Está dada. Não, é por isso que eu estou trazendo, porque foi falado esse assunto. Irmãos, eu entendi o que você está falando, porque todos nós sonhamos. Eu já falei que sonho não é só crente que sonha. Os ímpios também sonham e acertam. Entendeu? E acertam. Porque os sonhos, tem muita coisa envolvida em sonho. Eu não sou expert para falar de sonhos. Sonho é sonho. Por isso que Deus falou, o profeta que tem um sonho, conte o sonho, mas apenas sonho. Mas quem tem a minha palavra, fale com fidelidade. Porque o profeta é avaliado pela fidelidade da palavra de Deus. Então, esse assunto, é por isso que eu falei, esse é um dos assuntos muito difíceis. Porque sonhar, todo mundo sonha. E nós acertamos em sonhos. Você acha que eu também já não sonhei e que não acertei? Entendeu? Mas isso aí, é por isso que eu estou falando. Uma coisa é Deus falar comigo, Deus falar com você. E outra coisa é Deus revelar. A revelação de Deus está completa. A revelação de Deus está completa. Mas esse mesmo Deus continua falando conosco dia a dia. Dia a dia. E se você tiver um sonho, porque você
isso veio a você, sei lá por que caminhos foi, porque a gente às vezes ignora todo o nosso contexto. A gente ignora todo o nosso contexto que nos faz sonhar. E ele existe, e nos leva ao sonho, e muitas vezes vamos acertar. E muitas coisas que eu não resolvi durante o meu dia, vai ser no sonho que vai acontecer aquilo ali. Às vezes vem ordenadamente, às vezes vem uma confusão também. Tá? Mas então, irmãos, eu não estou ignorando o seu sonho, nem os meus. E nem os meus. Tá? Por isso, se nós tivermos sonhos, sonhemos e oremos. Falemos com o nosso Deus, descansemos o nosso coração. Mas eu não posso pegar e mudar o texto bíblico, que ele disse que é pelo Filho, pelas palavras do Filho. Mas Deus que deu os sonhos, a gente é um ser psíquico também, só um instantinho, a gente vai sonhar e vai continuar sonhando. E eu digo para você que Deus, Ele é capaz de, na minha experiência particular, Ele é soberano, irmãos. O que Deus não pode fazer? Ele só não vai quebrar a sua própria palavra. Ele não vai quebrar a sua própria palavra. Mas até a lei da natureza ele quebra. Se ele diz que se você jogar uma coisa pesada vai afundar, ele fez o machado flutuar. Ele quebrou a lei da natureza. Ele pode fazer isso. Entendeu? Mas eu ainda creio em um Deus que cumpre a sua palavra. Ele não vai desacreditar a sua palavra. A Ueli pediu a palavra. O senhor entende que eu não posso chegar e falar assim, ninguém mais vai sonhar, porque Deus não fala, porque Deus não fez, que Deus não vai fazer. Porque nós vamos sonhar. E vai ser por N razões que eu desconheço. O seu contexto pessoal. Eu desconheço. Se você conversar com um psicólogo, ele vai falar que o sonho tem contextos históricos e que te leva a isso. Eu não sei, outros vão fazer outros estudos. Eu não fiz estudo para isso e nem estou preocupada com esse estudo. Porque não é minha... Nem quero conhecer muito sobre isso, não estou interessada. Mas também não faz parte da obrigação desse estudo. Só estou falando o que a Bíblia falou. Se você tem um sonho, conte como sonho. Mas se você tem a minha palavra, pode dizer, eis, assim diz o Senhor. Porque quando é assim diz o Senhor, tem erro não. Isso é profecia. E eu não posso mudar o que o texto, que já passou, que ele fala sobre o Filho. Ele fala pelo Filho. Eu não posso mudar o texto bíblico. Mas eu sei que experiência cada um vai ter. Entendeu? A minha experiência é diferente. Se eu sonhar hoje, você pode colocar no mesmo pé autoritativo que o sonho de José? Alguém aqui pode fazer isso? Não podemos, irmãos, porque aquele sonho ali, você até constrói teologia, está lá na Bíblia. Foi um sonho realmente que eu posso chamar de revelação. Assim disse o Senhor. E aconteceu, nós sabemos que a história dele é citada até lá no Apocalipse. Porque foi revelação de Deus. Entendeu? Quando Deus quis se revelar a Nabucodonosor, e deu a interpretação para quem? Para Daniel, servo do Senhor. Ali tinha uma panorâmica da história da humanidade, Deus revelando ali os reinos e a pedra que viria para derrubar essa estátua, que é o reino, é Jesus e o reino. Então essas revelações de Deus, sendo Deus, é indiscutível. Se for nossos sonhos, irmãos, nós temos que respeitar a palavra. Conte o sonho como sonho. E eu, quando eu fico angustiada, eu costumo orar. Porque não sei por que eu estou passando aquele sonho, por que eu estou vivendo aquilo, eu não sei. Entendeu? Já teve sonho, eu tenho a mania de sonhar que dá filme. Meu sonho pode contar que dá um filme. E eu interpreto aquilo ali com a coisa. E nunca aconteceu. Por quê? Se eu conseguir sonhar e interpretar. E não aconteceu. Outros que eu sonhei, nem quis interpretar e aconteceu. Então, que regra eu tenho para isso, irmão? Quando eu acerto um dia e erro no outro? Nenhuma. Nenhuma regra, um sonho. E eu peço ao Senhor que quando for Ele na minha vida, que Ele pelo menos me faça enxergar, porque eu não quero perder a bênção de Deus aí na minha vida, não. Entendeu? Mas eu quero, Rose, aí você fica com a sua experiência, a sua decisão pessoal. Isso aí. Eu vou entender que a revelação é pelo Filho. Meu sonho é meu sonho, não é autoritativo para a minha vida, porque os sonhos autoritativos, que virou teologia, que virou palavra autoritativa para a minha vida, normativa, está na Bíblia. E ali eu não tenho medo de falar. Mas eu vou sonhar e você vai sonhar. Pode ser que seja hoje, no sonho dessa noite. Nós vamos sonhar, entendeu? Eu acho que a gente pode orar e pedir a Deus, Senhor, por que eu estou passando por esse sonho? Por que eu estou vivendo isso? Temos contextos que nos levam ao sonho.
temos contextos que nos levam ao sonho. E eu não acho nada demais você colocar o seu sonho diante de Deus, orar e pedir a Ele. Aí sim, Ele vai usar outros mecanismos que é dele para te explicar alguma coisa. Entendeu, irmão? Eu não sei se eu te expliquei. Se eu não expliquei, eu sei que o Senhor vai ensinar, porque é difícil. Velinha, o pastor pediu a palavra, tá? Então, só para efeito de gravação, depois eu faço a edição. O que foi falado muito claramente, muito bem observado, é que o sonho não pode ser buscado como se for, porque existe, viu, irmãos? A pessoa sonha lá uma coisa. Eu estava num local uma vez, comendo com algumas pessoas, aí uma pessoa perguntou para o pastor que estava com a gente: pastor, eu sonhei que eu estava comendo num banquete. O que o senhor acha que Deus está falando comigo, pastor? Eu digo, meu irmão, acho que Deus falou com a senhora que a senhora foi dormir com fome. Certamente a senhora foi dormir com fome. Ou seja, aquele pastor, muito sabiamente, disse, minha irmã, se você tiver um sonho, fique tranquilo que Deus vai manifestar o que Ele for manifestar. É doutrina isso. Nós não somos guiados pelo sonho. Agora, é claro, o texto também diz, quero repetir aqui os princípios, em momento nenhum foi falado que o Deus não dará sonho. Mas eu não posso agora fazer disso uma doutrina, até dormir esperando que Deus fale através de sonho. Isso é um problema, irmãos, e existe. Como também existe a pessoa bitolar que Deus vai falar pela palavra. Eu já vi, se reunia 3 irmãos, tem uma seita, inclusive, que tem essa doutrina, se reúne 3 e abre a Bíblia em qualquer lugar. E Deus está falando. A vontade que eu tenho de dizer, eu digo, peraí, mas vocês estão obrigando Deus a falar agora? Porque a partir daquela abertura ali, eles iam tomar decisões, iam fazer uma opção de coisas. E nós sabemos que Deus não fala na hora que a gente quer. Não é? Não fala a hora que a gente quer. Tem coisas que Ele até nem vai falar com você. Então, em outras palavras, o sonho é uma comunicação de Deus, que Deus vai apontar para algo que Ele tem propósito na sua vida, mas você não ajuda a Deus em nada. Você não deve ter agora uma doutrina na sua vida, que o sonho é meio principal, e isso é o que o estudo visou dizer, o meio principal de Deus falar é a palavra de Deus. Experiências soltas, que eu acho que isso resume bem, experiências soltas são perigosas. Perigosas, irmãos. O que é a experiência solta? Teve um sonho, aí agora vai fazer isso e vai fazer aquilo outro, porque interpretou o sonho. E o texto bíblico é claro, todos os sonhos na Bíblia, pode procurar. Sonhos que falavam de destruição de um povo, sonhos que ia falar sobre a humilhação de um homem, caso de Nabucodonosor, tudo isso está escrito na Bíblia. Ele foi humilhado daquele jeito porque ele se pôs como Deus. Toda a visão bíblica sobre sonho na Bíblia era apenas Deus falando àquela pessoa algo que Ele já tinha dito antes para outra, no caso de Abraão e José lá na frente. Isso significa que Deus utiliza o sonho, mas a base é a vontade de Deus e Ele mesmo cumprirá todas as coisas. Vocês podem ver que José, ele não fez nada para ajudar Deus, ele só foi obediente, ficou quietinho no cantinho dele, e o próprio Deus é que fez os seus irmãos se prostrarem, seus pais, e o cumprimento veio sem ajuda. A única coisa que José fez foi ser obediente. E essa eu creio que é a grande orientação para nós. É o que nós buscamos aqui. Amém. É o que ouvimos no estudo, né? Que é Bíblia, Bíblia, e a Bíblia é o caminho. Então, irmãos, essa é a palavra. Não acho que a gente... O caminho de Deus é perfeito, irmãos. A gente botou esse versículo. O caminho de Deus é perfeito. Se não for pela palavra, nossa regra de fé e conduta, nós vamos andar pelo experiencialismo, a subjetividade. E sonhos é um caminho que o homem sonha muito, gente. É só você idealizar, querer, desejar muita coisa a gente vai sonhar. E às vezes quando a gente não quer também, a gente acaba sonhando do mesmo jeito. Então isso aí é um caminho que eu acho que já está bastante explicado e nós não deveríamos ficar preocupados com o sonho nem com a visão, porque o que nos leva muito a essa coisa de eu crer, é o tal do eu creio. Eu não quero ser taxado por incrédulo.
Tudo que se fala, a primeira coisa, você crê? Amém, eu creio. Não, eu vou olhar. Se está aqui no caminho de Deus, eu vou olhar. Eu sou essa pessoa. Porque muita gente já me espremeu, eu abri mão da verdade. Sabe essa pessoa que o pastor falou? Que tem gente que fica esperando com sonho. Venha, eu. Quer conhecer alguém que fez isso? Eu. E tem gente que ainda falava assim para mim, você não sonhou nada hoje não? Porque eu tenho uma pessoa para sonhar, era eu. Gente, depois que eu falei que eu ia andar pela palavra de Deus, esses sonhos nunca mais voltaram na minha vida. E eu dou glória a Deus por isso, porque eu parei de andar por crendices, parei de andar por sonhos e visões, e eu as tinha muito. Mas o dia que eu orei, e sabe quem fez essa oração na minha cabeça? Foi pastor Renato. Me doeu no dia que ele fez essa oração, mas eu falei, é de Deus, eu quero. E eu pedi a Deus, Senhor, não é porque alguém botou a mão na minha cabeça, não. Eu quero andar na verdade. Eu quero andar na palavra. Não é que eu já alcancei, como diz o apóstolo, é o que eu alcancei. Mas o dia que eu falei, Senhor, o que for Bíblia, eu vou seguir. Mas o que for eu, e o que está aqui na minha cabeça, e o que for o capeta por aí também, que está dando, eu rejeito hoje. Não é para amanhã, não, é agora. E eu nunca mais tive esse sonho. Acabou isso na minha vida. E hoje eu durmo, não estou pensando em sonhar nada. Infelizmente eu sonhei essa semana que eu estava com 81 quilos. Eu falei, Jesus! Eu falei assim, sonhei que sonhei louco, porque minha nora está grávida e ela que engordava e eu que pegava os quilos. Sonhei isso. Bobagem, gente. Tem contexto nossos sonhos. Bobagem. Mas eu vou falar para você, se você sonhar, deixe Deus ser Deus na sua vida. Mas revelação, ele falou lá, é o que está na palavra. Deus falar comigo vai ser todo dia. E eu preciso ouvir. Reconhecer Deus. Amém? Então Deus tem falado ao seu povo, olha só, o Espírito Santo, ele passou a residir no crente. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Ou não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus? Pois o Espírito que habita em nós e ele nos guia na verdade. E nós, com a mente cheia da verdade de Cristo, nós podemos conhecer a vontade de Deus e andar na vontade de Deus. Sabe por quê? Porque depois nós estamos seguindo para o Espírito Santo, quando o Filho vai, ele nos deixa um outro consolador e ele nos esclarecerá toda a verdade. Mas a palavra de Deus diz que ele não fala dele mesmo. O problema é que a gente quer criar nossas profecias, nós queremos criar com as nossas palavras. Mas lembre que quem criou foi Deus. E agora o Espírito Santo nos esclarece a verdade, ilumina a nossa mente na verdade, na vontade de Deus. Pega a profecia, me explica. E se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele abundantemente dá. É o que a palavra explica para nós, nos ensina e nos orienta. A mensagem de Jesus é que Ele chama os crentes à maturidade espiritual. Veja bem, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Não é que o leite é problemático, irmãos. Olha, o leite é nutritivo para crianças, mas aos adultos, o alimento sólido é adequado. E a maturidade e o discernimento espiritual são necessários para se compreender a vontade de Deus. Às vezes a gente está na igreja vivendo de frase de caminhão, de camiseta. É toda a Bíblia que eu conheço. Né? De novela, que está ensinando a palavra de Deus na novela. Eu não vejo, mas diz até que o seriado é bom. Eu não vejo. Mas não é o lugar que a gente tem que estar aprendendo a palavra. Nós temos que estar em contato com a palavra. Estamos num país livre, a gente pode ter a Bíblia e ler. Mesmo que eu não entenda muito, irmão, mas conheço o texto. Conheço o texto, porque na hora que você se bater com as coisas erradas, você vai saber, mas não está assim na Bíblia, eu não li isso não. Entende? E nós criamos uma cultura bíblica só pelo ler. E ela não é só cultura, ela é palavra viva. Ela nos faz viver na vontade de Deus. A necessidade de crescer e amadurecer. Deus envia a sua palavra com um fim proveitoso em nossas vidas. O Espírito Santo nada faz apartado da palavra, mas nela ele nos faz crescer e amadurecer espiritualmente
Isto, se diligentemente não desprezarmos as profecias, as santas palavras do Senhor. Se não desprezarmos. Mas a gente acha que não, é aquele irmão, ele profetizou na minha vida. Às vezes ele fala uma coisa totalmente errada. E ali, não, a Bíblia fala para não desprezar a profecia. Ei, o que Deus chamou de profecia é outra coisa. E nós precisamos crescer no conhecimento de Deus, da sua palavra, da graça, amadurecer, irmãos. Estamos sendo devorados por toda a sociedade que está com um padrão do mundo, que é regido por Satanás. Nós estamos dentro da igreja absorvendo o sistema do mundo. Quando nós temos as palavras do Filho para nos ensinar. E nós não sabemos o que ele diz, muitas vezes. Mas nós precisamos estar de posse da palavra. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu conheço tão pouquinho a palavra. Não. Se o Espírito está em nós e você lê a sua Bíblia regularmente, aquilo que você acha tão pouquinho é poderoso na mão do Senhor. Ele faz com que os pequeninos, sábios e entendidos, sejam surpreendidos com aquele pequenino que ele acha que não sabe nada. Mas se a palavra do Senhor está nele, sábios e entendidos serão confundidos, porque Deus revela as coisas aos pequeninos. E nós somos esses pequeninos. Nós devemos fazer progresso espiritual. 1 Coríntios 3, 1 e 2. E eu, irmãos, não vos pude falar. Esse aqui é um texto muito sério. E que às vezes a gente constrói também teologia errada em cima dele. Mas olha só. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. E do lado de cá, Efésios 4,14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano de homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Não é que existe crente espiritual e crente carnal. Não, o crente é espiritual, porque ele nasceu do Espírito Santo de Deus. Mas ele falou que aquelas pessoas estavam ali no meio daquelas pessoas, havia uns que ainda não tinham crido. Então tinha os do mundo, os carnais, e tinha os espirituais. Mas ele, quando chegou para os espirituais, ele encontrou uns vivendo como aqueles do mundo. E ele falou, eu não pude falar com vocês como a espirituais que vocês são. Porque na verdade quem nasce do Espírito é um ser espiritual, nasceu do Espírito de Deus. Mas quem é carnal é aquele ainda que não tem o Espírito. Ele é carnal, ele é Adão, puro, caído, decaído. Mas ele chega e fala, quando eu cheguei lá para falar com vocês, eu não encontrei como se fossem espirituais que vocês devem ser, que vocês são. Mas eu os encontrei na mesma forma de gente carnal. Estavam meninos em Cristo, não cresceram nada. E estava com o mesmo pensamento dos carnais, dos do mundo, de gente que não nasceu em Cristo, com a mesma maneira de viver, de pensar, de agir. Como assim? Então ele fala, eu criei vocês com leite, já era para ter crescido. Não foi com carne, porque naquela época, quando eu criei, vocês eram bebês espirituais, vocês ainda não podiam. Mas agora, né, chegou a hora de crescer. Agora vocês, e na hora de crescer, na hora de estar fazendo e acontecendo, e vocês ainda não podem. Olha, para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados em volta por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. O que está faltando ali para você não ser esses meninos, para a gente não ser esses meninos inconstantes? O que está faltando ali para nós? O que vocês acham? Agora eu estou perguntando para a igreja. Conhecimento da palavra. Conhecimento da palavra. Amadurecer diante das circunstâncias da vida. Eu vou saber como agir. Se eu não sei, vou orar e Deus vai me dar o esclarecimento. Eu vou entender. Poxa, estou errando aqui. Não é isso que Deus quer. Puxa, fiz isso, está errado. Olha, tem uma situação no trabalho, eu não posso fazer isso.
Não posso, não é porque o capeta vai me pegar, não, porque não vai, eu sou de Cristo. Ele não tem mais parte em mim. Agora acontece que eu tenho que ter sabedoria. Olha, para me salvar, a salvação é do braço de Deus, sozinho, mérito de Cristo. Mas no meu dia a dia Ele me chama a obediência. Eu tenho que participar dessa vida com obediência, com entendimento na palavra. Então está lá, olha, a explicação dos espirituais e dos carnais. O pecado, o livro até aponta esse detalhe. O pecado, nossa incapacidade de conhecer a Deus e de entender a sua vontade, é a nossa natureza decaída. Quando a gente não nasceu de Jesus Cristo ainda, o homem está em pecado e em trevas, a nossa carne para nada mais presta, ela não tem força de buscar a Deus. Foi necessário que Deus viesse ao nosso encontro, que Ele nos chamasse, que Ele nos atraísse e nos convencesse dos nossos pecados, nos fizéssemos entender a vontade do Senhor e que a gente estava errante e nos trazer para o caminho. Isso aí é obra de Deus. Romanos 3, 11, 12 diz, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente, ou seja, todos se fizeram inúteis. E não há quem faça o bem, não há nenhum só. Então, como conhecer a Deus? Se Deus não viesse ao nosso encontro e se revelasse para nós, ninguém conheceria nada de Deus. A menos que Deus fale, então ninguém vai saber nada, ninguém vai conhecer nada. Deus precisou falar, Deus precisou se revelar, Deus precisou se manifestar para que nós, caídos, perdidos, cegos espiritualmente, viéssemos a conhecê-lo. Mas conhecê-lo como Ele é. Como a gente pensa que Ele é. Ele se manifestou. E aí que entrou a revelação progressiva, que veio até Jesus Cristo. Deus foi mostrando por N formas, de várias maneiras, aos pais no passado, pelos profetas, até que culminou em Jesus Cristo, a revelação se completou. E a gente fala assim, mas a Bíblia vai até Apocalipse. Mas quem deu a revelação para João, para Paulo, foi o próprio Cristo. Tudo que ele fala lá é da parte, assim como recebi do Senhor, isso também vos entreguei. É assim que ele fala. Então, o verbo vivo de Deus, Jesus Cristo, Ele é a palavra. Moisés profetizou a respeito da vinda de um futuro profeta semelhante a ele. Nós vimos esse texto aí, cujas palavras, as palavras bíblicas, nós somos encorajados a meditar. Toda a Escritura é respirada, é inspirada, é soprada por Deus, o que quer dizer que ela veio diretamente da boca de Deus. O Espírito Santo é chamado o Espírito da verdade. Ele nos faz lembrar e entender as palavras de Cristo, as palavras do Senhor. Mas o problema é que eu também quero ter as minhas próprias palavras e chegar para você e falar, assim diz o Senhor. E é isso que é um perigo. Porque não é, com certeza. Se é do Senhor, eu posso pegar e abrir aqui e falar, irmãos, orar ao Senhor, igual foi na quarta-feira, eu orei. Puxa, eu tenho Gênesis e Apocalipse que é para pregar. Mas o Senhor inclina o nosso coração e eu posso chegar aqui, essa é a palavra que o Senhor falou. E você não vai sair daqui confuso. Ela é a palavra que o Senhor falou. E quando a gente abre a boca e profetiza essa palavra, ou seja, anuncia essa palavra, ela entra com poder na nossa vida e ela enche o nosso coração. E as pessoas que entram aqui caídas têm a oportunidade de sair daqui erguidas pelo poder de Deus. Quando a palavra penetra e muda, faz ali um milagre que só Deus pode fazer. Como falamos, você jamais descobre a verdade é revelada, a profecia é inspirada. É um resumo disso aí. A mensagem ela não nascia do desejo do profeta, mas ela vinha do próprio Deus. Agora que o Espírito Santo nos foi dado, esse trechinho do livro, é Ele que guia você a toda a verdade. Ele lhe ensina todas as coisas. Você jamais descobre a verdade, mas a verdade é e já foi revelada quando o Espírito Santo nos revela a verdade. Esse revela agora é a iluminação do Espírito Santo. Tá? Ele
nos ilumina a mente para que entendamos a verdade. Ele nos está conduzindo ao encontro futuro. Não é lá no futuro, mas ao encontro pessoal aqui, agora, com Deus presente aqui, agora, que nos preparou coisas inefáveis. Então, essa relação nossa com a verdade, o Espírito Santo está diretamente ali, né? Nesse nosso contato com a verdade, com a revelação de Deus. O Espírito Santo hoje, depois que Jesus subiu, ele está diretamente nesse caminho. Falando, ensinando, instruindo, iluminando a mente, para que para nós, quando estávamos cegos, e hoje, às vezes, já não somos mais cegos, mas ainda temos pontos obscurecidos por não conhecermos, é Ele que vai descortinando a verdade para nós. É Ele. Só que Jesus falou, Ele disse que quando Ele fosse ao Pai, para o Pai, nos enviaria um outro Consolador, mas Ele não falaria de si mesmo, mas tudo que tivesse recebido dele. Por isso a revelação é pelo Filho. O Espírito Santo habita no crente, e onde a igreja está, o Espírito Santo está manifestando a presença de Deus e o seu poder. O Espírito Santo testifica da verdade onde quer que ele seja ouvido. Tem esse detalhe. Onde quer que ele seja ouvido, ele vai testificar da verdade da palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Aí o texto de 2 Pedro 1:21 que diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Aí o irmão me falou aquilo. Você entende por que eu não posso fugir da Escritura quando ela me assegura? Isso aqui já é no Novo Testamento. Porque enquanto o cânon não foi fechado, cânon é de Gênesis a Apocalipse, enquanto Deus estava revelando, o ministério profético estava ativo, porque Deus, a menos que Deus falasse, ninguém poderia saber nada. Deus precisava falar e revelar. E os profetas registrando, os apóstolos registrando. Chegou a hora de Deus fechar isso aí. E ele fala, a profecia jamais, nenhuma só, foi produzida pela vontade do homem. Mas os homens santos que Deus escolheu falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então a confiabilidade do caráter dado por Deus ao ministério apostólico e ao ministério profético, como palavra inspirada pelo Espírito Santo, está aí, registrado aí, está testificado, está anotado, e precisamos entender isso. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós... Isso aí já no passado já acontecia, olha só, isso é no Velho Testamento, quando Deus estava especificamente falando por profetas. Lembra que eles não tinham Bíblia, não. Deus estava falando, era o profeta que tinha a palavra do Senhor. Não é igual a gente que tem já a palavra do Senhor. Eles não tinham esse privilégio que a gente tem de ter a palavra. Eles não tinham, tinha que ter o profeta. E ele falou, não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam, fazendo-vos desvanecer, falam da visão do seu coração e não da boca do Senhor. Eu não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo para profetizar, não é? Não lhes falei, contudo eles profetizaram. Mas, olha que frase, se estivessem estado no meu conselho. É lá que o profeta recebe a palavra do Senhor. Se estivessem estado no meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas orações. Jeremias 23, 16 e 23, 21 e 22. Veja bem que a profecia tinha o seu propósito. A profecia, quando Deus mandava a palavra, Deus tinha um propósito. E ele não recebia em qualquer lugar. E não era de qualquer forma. Deus o chamava ao seu conselho. E ali ele ouvia de Deus. E olha, irmãos, estar no conselho de Deus é uma coisa meio complicada. Porque até o próprio Deus falou assim, quem esteve no conselho de Deus? Quem esteve no conselho de Deus? E agora quer sair por aí dizendo que falou, que eu mandei, que eu estou dizendo?
Mas se estivesse lá no meu conselho, quando falasse, sabe qual o resultado seria? Sabe qual é o impacto da palavra sobre o povo? Eles teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras. E eles teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. É isso mesmo que nós temos visto hoje? Muita coisa não. Muita coisa não, vamos ser sinceros. Pode até discordar de mim porque eu sou a Rose. Glória a Deus por isso, porque eu sou só a Rose. Mas da palavra é meio complicado discordar. De mim não tem problema não, vocês têm todo o direito de discordar, porque nós estamos estudando e podemos falar e devemos falar e devemos nos colocar. Porque a gente não tem que estar aceitando tudo não. Os bereanos na palavra de Deus não aceitavam tudo. Até Paulo pregava, eles falavam, peraí que eu vou ver, peraí. Vamos ver se é assim mesmo. E é assim que tem que ser a nossa postura diante de toda a pregação que a gente ouve. Eu tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, agora continua o texto, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, olha que já não tinha isso também lá atrás. Sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que só profetizam do engano do seu coração, os quais cuidam fazer com que o meu povo se esqueça. Olha o perigo desse negócio. Eles cuidam fazer com que o meu povo se esqueça de quê? Do meu nome. Olha lá. Pelos seus sonhos. E a gente fica andando atrás. Não, ele sonha, ele vai, acontece, começa a andar atrás do sonho. Esquecemos de Deus. Que cada um conta ao seu próximo, sonhos que cada um conta ao seu próximo, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa do Baal. O profeta que tem um sonho, conte o sonho, e aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com fidelidade. E o que tem a palha com trigo, diz o Senhor. Palavra de homem é palha, de Deus é trigo. Gente, o estudo está aí. Julguem a mensagem, mas essa busca desenfreada por sensações, por sonhos, visões, arrepios, pulos, gente subindo, descendo, caindo, fazendo um monte de coisa. Essa busca desenfreada tem substituído a Deus e o verdadeiro encontro com sua palavra revelada a nós. E então, insatisfeitos com a revelação de Deus, porque tem gente que não se satisfaz com isso, e as pessoas saem à busca de outras fontes de revelação e fatalmente sofrem um engano. Mas se a palavra de homens é palha, se é de Deus, é trigo. Vou dar uma corridinha para aproveitar esses 5 minutos aí para ver se a gente anda um pouco. Verdades espirituais só podem ser reveladas por Deus. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, olha aí, isso é para nós hoje. As coisas que o olho não viu, e que o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda que as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. É sério ou não é sério esse negócio, irmãos? É muito sério. Deus tem coisas maravilhosas para nós. E Ele vai mostrando a gente ao longo do nosso caminho. Está lá, ó, as coisas inefáveis. Coisa que o olho não viu, que o ouvido não ouviu. Mas Deus nos preparou para aqueles que o amam. E nós temos que parar de pensar que é só uma casa, um cruzeiro, um carro zero, uma viagem sei lá para onde... um vestido novo, um sapato de marca, uma bolsa gloriosa. Aí você fica achando que essas são as... Não, eu tenho isso agora, eu tenho aquilo, um negócio, eu tenho uma opção de coisa. Irmãos, são coisas maravilhosas. Isso aí o ímpio pode ter e não precisa nem de Deus. Ele trabalha lá, se esforça e consegue. Mas as coisas que Deus tem para o seu povo são coisas gloriosas que só pode vir da mão dele, embora essas coisas também são bênção para nós. Que a gente, quantas vezes, né, precisa de um calçado, de um agasalho, da comida. Essa semana, meu irmão, um irmão meu, né, eu vou ter que... Só Jesus, às vezes eu falo coisa que não deveria, né? Mas ele ficou um dia lá meio aborrecido, lá, achando que Deus não estava ouvindo a oração dele. E ele, sem ele saber... Deus derramou na vida e continua, porque ele foi numa igreja, um tempão estava lá, e esse irmão reconheceu dentro da igreja e falou assim para ele: você esteve aqui o ano passado? Ele falou: sim, você trouxe uma oferta de R$2. Olha, irmãos,
Você trouxe uma oferta de R$2. Acho que nem ele lembrava disso. Pois é. O meu pastor falou para eu vir aqui e trazer uma cesta básica para você. Ele ficou assim. Porque ele pensou que o cara falou, o que eu fiz? O que eu fiz? Que o irmão está me chamando lá fora. Ele falou, você aceita? Ele, aceita. Como é que você está? Eu falei, não tem nada dentro de casa. Meu irmão falando isso. Então você pega o carro comigo, vamos lá na sua casa, depois você vem buscar a sua família. Gente, ele mandou a foto para mim. Eu falei, puxa, tá melhor do que a minha compra. Isso não é cesta básica, não. Tem muita coisa aqui. Deus mandou para ele. Coisas maravilhosas. Deus também se preocupa com o nosso arroz com feijão. E não vai faltar para o crente, não. Deus não deve nada a ninguém. Deus não deve nada para você, meu irmão. Você não tem que cobrar nada de Deus, porque Deus não te deve nada. Deus não deve nada para ninguém. O que Ele nos dá é por graça e misericórdia, porque Ele é a nossa fonte, Ele é o nosso sustento, Ele é o nosso provedor, é Ele que nos enche e nos coroa de bens. E nós abatemos no peito, Deus, você tem que fazer. Deus não tem que fazer nada. Tudo Ele já fez. Tudo Ele já preparou. Mas Ele dia a dia, pedagogicamente, Ele nos ensina a andar na sua vontade. Aí, eu quero só fechar um pedacinho que eu queria ver se a gente corria o texto só para a gente conhecer, porque foi bem debatido. Revelar, essa é a obra do Espírito Santo, porque eu não quero quebrar isso, eu não gosto de levar vocês com um pensamento quebrado para casa. A obra do Espírito Santo é revelar e confirmar a palavra, a mensagem de Deus ao homem. O Espírito inspirou os profetas, Ele inspirou a palavra, está lá, toda a Escritura é divinamente inspirada, e Ele dá a razão disso. Paulo disse que as coisas que Deus preparou para o homem, nem mesmo tinham entrado no coração do homem. Ele disse que Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Ele é chamado Espírito da Verdade. O Espírito Santo nos últimos dias está aí, olha, qual dos homens sabe as coisas? Eu acho que voltei, né? O Espírito Santo esquadrinhou a mente de Deus e revelou por meio dos apóstolos e dos profetas tudo que nós precisávamos saber sobre o maravilhoso projeto de redenção de Deus. O Espírito Santo revela a vontade de Deus. Eu queria poder ter lido isso aqui, olha, para vocês, tá? Essas referências. Queria ter lido essas referências. Eu creio que eu botei algumas aí na folhinha, que eu procurei botar bastante. Mas elas provam que o cânon está fechado. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos. Nós já limos isso aí. Fazem o meu povo errar com as suas mentiras, com as suas leviandades. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum para esse povo, diz o Senhor. A palavra de Deus tem um fim proveitoso. É fazer o povo ouvir a palavra do Senhor e voltar-se dos seus caminhos maus. É fazer-se largar a maldade das suas ações. Mas quem é que quer ouvir esse tipo de pregação, desse tipo de profeta? Quem é que quer ouvir essas coisas? Eu quero aquele que diz que eu vou ganhar um carro amanhã, que eu vou receber uma grande bênção amanhã, que eu vou ter... Sai porque, varão, lá na frente está a tua bênção. A tua varoa está no caminho. O teu varão está lá no... Deus vai falar. É isso que nós queremos, irmãos. É isso que nós queremos, sabe o que é? O nosso ventre está falando mais alto. Nosso ventre está falando mais alto, mas a comida foi feita para o ventre para a comida, mas eles dois vão passar. Mas a palavra de Deus não vai passar, não. A palavra de Deus não vai passar. O meu povo perece por falta de conhecimento. Deus e o seu agir são inseparáveis da sua palavra. Não tem como ter conhecimento do que Deus quer fazer na minha vida se eu não estou disposto a saber o que Ele está falando e ensinando ao seu povo na sua palavra. O povo de Deus tem sido destruído porque lhe falta conhecimento. E isso não é privilégio dos nossos dias, isso aí que já é desde o Velho Testamento. Se a gente pegar as histórias de Paulo, o povo sendo devorado pelo gnosticismo, pelo ascetismo, pelo judaísmo, foi devorado, e ele falando, olha, eu os ensinei na palavra, e vocês começaram pelo Espírito Santo, agora confiava nele, agora quem foi que vos enfeitiçou? Que vocês largaram tão depressa o que eu ensinei para vocês, e vocês foram correndo para outra doutrina? Quem foi que vos enfeitiçou? Vos fascinou? Mas ele brigou com aquele povo. A palavra é essa, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Encontro com a palavra de Deus. A palavra de Deus não foi destinada para ser lida casualmente.
como uma boa e simples literatura ou contribuição para o nosso aprendizado histórico, ou mesmo como um interessante exercício acadêmico de teologia. O impacto da palavra em nós. O propósito de ler e estudar a Bíblia é conhecer a Deus e adquirir o entendimento da sua vontade, como também aprender a viver por sua palavra. Pelo resultado do estudo diligente da Bíblia, Deus deseja e espera de nós uma atitude para com sua palavra. Deus fala e fala pela sua palavra. A profecia está na igreja. Deus dirige o seu povo. A palavra de Deus é mais que comunicação. É poder de Deus que tem conteúdo, significado e propósito a ser cumprido. Desde o princípio, Deus falou e assim foi feito. Tudo que Deus faz, o faz por meio de sua palavra. Por isso, sua palavra não é vazia. Mas quando sai da boca de Deus, não voltará para ele vazia, mas cumprirá o propósito para o qual foi enviada. O encontro com o Espírito Santo é o encontro com Deus da palavra. 2 Timóteo 3,16. O Espírito Santo inspirou os profetas, inspirou a palavra de Deus. Você pode entender uma verdade espiritual porque o Espírito Santo está trabalhando em sua vida. Você não pode entender a palavra de Deus a menos que o Espírito Santo lhe ensine. É Ele quem nos esclarece toda a verdade. O Espírito Santo é quem nos esclarece a verdade de Deus. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Então nós temos que ver sempre, Deus falou que nos últimos dias seria o Filho. Agora, quando ele subiu, ele deixou o Espírito Santo. Como que ele vai falar? Porque Deus vai falar pelo Espírito Santo. Mas como? Ele vai falar, ele vai nos ensinar todas as coisas e vai fazer a gente lembrar as palavras de Jesus Cristo. Está nesses versos aí, tá bom? Olha só. Ver se eu consigo falar um pouquinho, Jaqueline, mas fica aí para me dar réu. Então, o Espírito Santo não fala de si mesmo. O Espírito que não... Olha, como é que eu sei qual é o Espírito verdadeiro e o Espírito falso? Porque o Espírito Santo, ele glorifica o Filho. Ele me glorificará. O Espírito Santo glorifica a Jesus. O Espírito que não é de Deus para falar, ele não glorifica a Deus, ele não glorifica o Filho, ele chama atenção para ele. Para aquele espírito que está falando ali, seja lá o homem, a mulher, seja lá quem for. Porque o espírito aqui a gente tem que ver que não é um demônio, não. É uma pessoa pregando, é uma pessoa falando, é uma doutrina, é uma pregação, é uma sei lá o quê, uma instituição. O provai os espíritos se são de Deus. Porque o espírito que é de Deus, ele glorifica o Filho, ele glorifica Jesus Cristo. E lá está escrito, o que de Deus se pode conhecer, esse era um dos textos. Já foi revelado. Não há mais revelação autoritativa que se possa revelar hoje, porque tudo já está manifestado na palavra e nem mesmo poderemos acrescentar ou tirar nada, como diz Apocalipse. Tá? Eu só quero olhar o próximo slide, ver se eu fechei. Esse é o texto. Quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo. Não falará de si mesmo. Nenhuma profecia jamais foi dada pela vontade do homem. E nem é de particular interpretação. Deus está me dizendo aqui um negócio, viu? Já que ele disse, amanhã vai acontecer. Isso é coisa minha. Porque não foi mesmo Deus que me deu. Estou falando aqui, parece, se eu quiser falar. Porque tem gente que vê um irmão chorando, ele já quer logo fazer uma profecia para ele. Já quer logo crescer em cima do irmão lá que está orando. Deus já estava falando com ele ali. Ele já quer crescer em cima do irmão. Eu não estou dizendo que Deus não vai me usar, nem vai te usar. E até uma criança. Mas a gente tem que tomar cuidado, irmão, para parar de ficar se oportunizando. Porque o Espírito que é de Deus glorifica ao Filho e não a mim mesmo. Muita gente só quer aparecer e se aproveitar da situação alheia. E aí sabe que ele é indefeso. E quer tomar a postura sobre ele. Ali, deixa eu só terminar o versículo, guarda aí. Ele não falará de si mesmo, mas ele vai dizer tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar.
Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso eu vos disse que há de receber do que é meu e vou lá de anunciar. Eu vou terminar nesse versículo. Eu falei quando eu comecei esse estudo. A Bíblia tem muita coisa difícil. Até Pedro falou isso na Bíblia. E esse assunto daí, para mim, é um deles. É muito difícil. Mas, se a gente for... irmão, agora falando, né, rasgando cedo, mas que bom que você teve essa ousadia. Porque se a gente tivesse ousadia no Senhor para interromper falsos profetas, eles talvez fossem menos. Porque se Deus fizesse com eles hoje, mas glória a Deus que Ele é misericordioso e nos abre os olhos. E Deus nos tira, porque os do Senhor não ficarão confundidos. Minha palavra hoje é crescimento, é maturidade, é conhecer palavra. Irmãos, é disso que temos que viver. Nós não podemos viver de achar que a gente vai dar uns berros aos diabos, uns berros a Deus, que todos eles, que os dois vão nos obedecer, porque olha, Deus é soberano. E Satanás é astuto. Ele está nem aí para isso. Ele sabe da nossa imaturidade. Ele sabe quando a gente está só gritando. Ele sabe da nossa imaturidade. Mas ele conhece com quem está a autoridade. Então o profeta que tem a minha palavra, fale com fidelidade. Porque a palavra do Senhor não volta vazia. Quando Deus enviou essa palavra, Deus deu um propósito para ela. E a palavra de Deus jamais vai voltar para Deus. Enquanto ela estiver nesse mundo cumprindo o seu propósito. Você falou, Deus nos criou, irmãos, para sermos transformados na mesma imagem e semelhança do seu Filho, Jesus Cristo. Esse é o projeto de Deus. E a revelação está vindo para nos transformar nessa imagem. Vamos ficar de pé e vamos orar. Me perdoe pelos minutos que passamos, mas ir para casa com um pensamento quebrado é muito ruim. Tá? Irmãos, faltou parábola da semente. É uma interpretação interessante que traz. E a gente, quem puder vir, venha para a gente ver, porque são pessoas que estão lotando as igrejas em busca dessas revelações. Vamos ver, conhecer um pouquinho, tá bom?